Olá pessoal, vamos agora para a nossa aula de compostos orgânicos oxigenados, também muito conhecido como funções orgânicas oxigenadas. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre os hidrocarbonetos, que são compostos orgânicos que são formados apenas por hidrogênio e carbono. E na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os compostos orgânicos que apresentam, além do hidrogênio e do carbono, também o átomo de oxigênio. Nessa imagem, vocês estão vendo aí inúmeros produtos que são encontrados no nosso dia a dia. A gente vê, por exemplo, o caso do álcool em gel, que é muito utilizado nas circunstâncias atuais em que esse vídeo está sendo gravado. Nós vemos também aí o etanol, o álcool anidro, que é utilizado como combustível. Vemos também um frasco de vinagre, tá? E vemos também um bombom, uma bala de sabor morango, um refrigerante sabor uva, e vemos também ali um produto muito utilizado também, que é a acetona. Todos esses produtos que vocês estão vendo são produtos encontrados no nosso dia a dia e que a substância principal deles, que tem como função principal, tem o valor principal ali, são substâncias cujos compostos têm uma função orgânica. E nós vamos aprender todas elas. Basicamente, o que é que a gente precisa saber de uma função orgânica? Como identificar essa função, ou seja, como você observar a estrutura molecular e a partir da observação da estrutura molecular você dizer se é uma função X ou Y, e como fica a nomenclatura dos compostos. Muito bem. A primeira função que nós vamos aprender é a função álcool. Observe aí, ó. Como é que eu identifico essa função? Função álcool. Aqui você tem então uma estrutura orgânica cuja apresentação dela se dá com um oxigênio, um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio ligados direto no carbono. Essa pequena estrutura que você vê aqui, oxigênio e hidrogênio, é chamada de hidroxila. Ok? Então, essa função é a característica principal e exclusiva, na verdade, da função álcool. A função álcool apresenta hidroxila, que é exatamente esse OH. Nós vamos colocar aqui hidroxila, hidroxila. Também, às vezes, você encontra um outro nome, tá? Chamado de oxidrila. É possível encontrar também com esse nome. O mais comum é chamar de hidroxila. Quando você observar isso, OH, você chama de hidroxila. Também não há erro nenhum se chamar de oxidrila. Então, quando você observa uma hidroxila ligada a um carbono saturado, e sabemos que o carbono saturado é um carbono que apresenta apenas ligações simples, então você está diante de uma função álcool. Neste caso aqui, esta estrutura apresenta apenas um átomo de carbono, então as outras ligações dele vão ser simples, mas porque ele está ligado ao átomo de hidrogênio. Muito bem. Vamos para mais um exemplo antes de falar de nomenclatura. Observe este caso. Este aqui é o caso do etanol. Nós já vamos ver a nomenclatura, mas quero mostrar para você que ele apresenta dois átomos de carbono, diferente do anterior. E entre os átomos de carbono há uma ligação simples. Então, hidroxila ligada a um carbono
que está saturado, ou seja, que apresenta ligação simples com outros átomos de carbono, então você tem a função álcool. Não esqueça que a maneira como está aqui é uma função estrutural, é uma fórmula estrutural. Então, ela vai apresentar todas as ligações, mas ela também pode aparecer na forma condensada, e uma das formas mais comuns da gente encontrar e que nós vamos trabalhar é a forma de linhas, ou também fórmula de traços, tá bom? Fórmula de linhas ou fórmula de traços. Observe, lembre-se das aulas anteriores. Cada extremidade dessa representa um átomo de carbono. Então, essas 3 imagens que você está vendo são as 3 formas de representar a mesma substância. Vamos então para a nomenclatura, agora que já sabemos identificar a função álcool. Nomenclatura. Basicamente, você vai utilizar a mesma lógica dos hidrocarbonetos, na nomenclatura de hidrocarbonetos. A diferença agora se dá na terminação, portanto no sufixo. Exemplo, o prefixo um carbono, e a gente já sabe, devido às aulas anteriores, prefixo met. Como só tem um carbono, ou seja, não precisa compará-lo com outro carbono, e aí a gente sabe que entre eles só há ligação simples, o infixo para a ligação simples é -an. E o sufixo que você vai utilizar dessa vez não será simplesmente metano. Lembre-se que quando termina na letra O é porque estamos lidando com hidrocarboneto. Mas agora não estamos mais falando de hidrocarboneto, estamos falando de um composto orgânico oxigenado, cuja função, neste caso aqui, é álcool. E agora, o sufixo será ol, para a função álcool, para o composto que tem a função álcool. Metanol. Observe bem que, inclusive, este sufixo ele lembra a função álcool. Ol. Então vamos lá. Vamos agora para o nosso segundo exemplo aqui. Observe. 2 carbonos. É o prefixo et. Como entre eles só tem ligação simples, an. Como se trata da função álcool, então etanol, que inclusive é exatamente uma substância que a gente tem utilizado bastante hoje, né, no ano de 2021, mês de maio, para exatamente asepsia por uma questão de prevenção do coronavírus. Muito bem. Então está aqui. Função álcool, prefixo para 2 carbonos et, infixo an quando a ligação é simples, e o sufixo será ol por conta da função álcool. Ok? Muito bem. Vamos lá para mais um exemplo agora. Olha essa situação aqui, observe. Nesta situação, você observa então que a cadeia principal tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Portanto, o prefixo será but. Exatamente, tá, pessoal? A cadeia, você novamente tem que continuar dando prioridade para encontrar a cadeia principal. No caso aqui, a função orgânica, que é, neste caso, identificada pela hidroxila, ela está ligada à cadeia principal, mas não está na extremidade, como nos casos anteriores, do metanol e do etanol. Ela está no meio da cadeia e, portanto, num carbono que está no meio da cadeia principal. Bem, o infixo continua sendo an, porque é ligação simples entre carbonos da cadeia principal. E, de fato, nós só temos ligação simples entre carbonos da cadeia principal. Mas agora, nós não podemos simplesmente chamar de butanol. Por quê? Se eu tivesse essa mesma hidroxila posicionada neste carbono da extremidade, nós também teríamos um composto chamado butanol. Mas nós temos uma diferença. A hidroxila poderia estar no carbono aqui da extremidade e
Pode, como está nesse momento, no carbono daqui do meio. Então, neste caso, é importante que, para diferenciar os dois casos, a gente dê a posição da função orgânica. Neste caso, a gente vai numerar a cadeia principal, do mesmo jeito que a gente fez nas aulas anteriores sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Portanto, como eu já tinha dito no início da aula, o que muda basicamente é o sufixo na hora da nomenclatura. Mas a lógica é toda a mesma. Então vamos lá. Butan, o sufixo seria ol, mas nesse caso nós temos que informar a posição. E a posição da hidroxila está no carbono de número 2. Portanto, o nome deste composto é butan 2-ol. Ok? Observe, eu comecei a numerar dessa extremidade, porque ela é a mais próxima do carbono cuja função está ligada. Se eu numerasse daqui da esquerda, ficaria 1, 2, 3-ol. Portanto, a função ficaria no carbono de número 3. E nós já sabemos, mais uma vez pelas aulas anteriores, que a ideia é que fique sempre com a menor numeração. Então, neste caso, a menor numeração é 2. Vamos lá, vamos para mais um exemplo aqui, pessoal. Veja esse caso. Nós temos tanto a função orgânica, quanto também temos uma ramificação, que pode ser tanto essa quanto esta daqui. Neste caso, como é que a gente daria prioridade para a numeração? Nunca mais esqueça, a função orgânica tem prioridade na hora da numeração da cadeia. Portanto, a numeração da cadeia começará da direita e não da esquerda. Na direita, ela fica 1, 2, 3, 4. Portanto, a cadeia principal nós já sabemos que tem 4 carbonos. No entanto, nós, além da cadeia principal, nós temos a função e temos também uma ramificação. Eu chamei essa daqui de ramificação. Essa ramificação é feita apenas de um carbono. Então, o prefixo é met. E essa ramificação está no carbono de número 3. Isso mesmo, porque eu comecei a numerar dessa extremidade, porque ela é a mais próxima do carbono que está com a função. Então, carbono de número 1, carbono de número 2, carbono de número 3. Então, 3 metil, porque é o nome da ramificação metil. Tem mais alguma ramificação? Não tem. Então, agora é o nome da cadeia principal. But, an, 2, ol. Mais uma vez, 2-ol, porque a função álcool está no carbono de número 2 da cadeia principal. Ok? E vamos lá, para a gente finalizar, mais uma situação aqui, que também pode aparecer. Se você encontrar 2 hidroxilas ou 3 hidroxilas, como é que a gente faz? Primeiro, a cadeia principal, a gente já sabe que é a maior possível, mas agora quando a gente tem compostos orgânicos oxigenados, nós temos então a prioridade de informar, de dizer que a cadeia principal é a maior possível, passando por todos os carbonos que tenham a função orgânica. Muito bem, neste caso, a cadeia principal ela será essa daqui, por onde estou passando com o cursor, e vai seguindo para a maior possível. E nessa hipótese também nós temos, tanto para cima quanto aqui para baixo, dando o mesmo número de carbonos. Então, a nossa cadeia principal será esta daqui, por onde eu estou passando com o cursor. Chegando aqui, tanto faz você considerar para cá, para cima ou aqui para baixo. Nós teremos um total de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Mas agora eu tenho 2 funções em carbonos diferentes. Por onde eu vou numerar?
continua sendo daqui dessa extremidade, porque é a mais próxima do carbono que tem a função. Então, carbono de número 1, carbono de número 2, 3, 4. Então, como fica? 4 metil e agora o nome da cadeia principal. A cadeia principal é formada, neste caso aqui, por 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pen, tan. E agora a posição da função. Nesse caso, nós temos duas funções álcool aí. E cada uma está numa posição. Uma está na posição de número 2 e a outra está na posição de número 3. Então, 2,3 hífen. Como nós temos duas funções álcool no mesmo composto, você utiliza o termo di, que é para indicar que são dois, e no final, ol. 2,3 diol. Ok? Então, pessoal, ficamos aqui por essa aula. Espero que vocês tenham entendido. E aí, a gente vai seguir para a próxima função orgânica. Até mais, galera!